E pelo YouTube, nós temos uma Como isso pergunta. é chato. Já. Nós temos uma Como isso pergunta. é chato. Já. Nós temos uma Como isso pergunta é chato. Já. do mentor do Boss. É melhor ter cuidado. Amorosidade, estrela da manhã. Pois aqui você vai morder a maçã. Sol e lua brilham no mesmo céu. Filho da alva, ele é Yolusbel. Janus me guia, Oxalá me ergue. Em que me cria e em me escurece. Raquena me ensina, Exu me Eram protege. essas as Shiva perguntas. me Só renova, concluindo, o mar Eduardo Brum obedece. comenta que o Joaquim afirmava que não existe livre-arbítrio nos atos. Filho do alvorecer. Exatamente o que Será que você falou. fui eu mesmo Muito que obrigada, pedi então, para Haroldo. nascer? Pode prosseguir com a sala virtual. Saturno me aguarda com a sua ampulheta. Enquanto Ariel deixa sua silhueta. Samael me testa com sua doce contradição. E prometeu-me dom fogo nesse mundo prisão. Você me encoraja e me tira do escuro. Salve, moço. Estava com um probleminha aqui no microfone. Hum. Acompanha aí o pessoal do YouTube, vê como é que tá chegando aí. Eu ainda não tenho certeza que se resolvi o probleminha que eu tô com o áudio aqui. Lúcio, o que você falou aqui? Isso é muito chato. Vamos discorrer sobre isso? Por mim, tenho até vontade. É muito chato, moço, porque ainda ficam querendo saber extraterrestre, nave espacial, enchente, devastação, o que assim, coisa que acontece no universo, quando não dão conta de saber bem se relacionar com a própria mãe. Sabe, moço? Chega um ponto que tá faltando um pouquinho de percepção. Não se dão bem nem com quem vivem na própria casa, mas estão querendo saber de como o universo se coloca. Então que cuide desse universo no qual estão inseridos, porque não há nada mais importante do que isso. Não há nada mais importante para vocês do que bem viver o universo onde estão inseridos. E ele começa pela própria casa. Onde estão. Sabe? Bem viver e respeitar e amar o próximo. Quem é o próximo? É o primeiro que está mais próximo. Aquele que dorme com você, que dorme no quarto ao lado, que divide o mesmo teto com você. Esse já começa por aí, o mais próximo. E não dão conta dessas ínfimas relações. E ficam buscando como é a vida. Sabe, moço? Não sabem como é a própria vida. Pior, absurdo, aterrorizante é eu, nesse momento no qual esse orbe transpassa, onde vocês têm pleno acesso a tudo quanto é tipo de informação, ainda ter que dizer isso. Exatamente o meu sentimento. Mas é bom que é você que está falando. Mas isso vai mudar, moço. Eu te prometo que isso vai mudar. Nem que tenha que ser a força, mas vai. Como vai mudar, Lúcio? Esse tempo todo tá... Eu não vejo nada. Eu não vejo nada, Lúcio. Hoje eu também vivi um pouco desse chato aí que você está falando. Por isso que eu estou falando com você, porque sabe bem do que eu estou dizendo nesse momento. Sendo a vida um manancial gigantesco
gigantesco de possibilidades, felicidade, coerção. Olham para tudo menos isso. Na busca de uma grandeza que não existe, não vivem o pequeno bem vivido. Não conseguem, na sua manhã, acordar e bem viver o dia que tem para viver. Ficam buscando conflito e terror o tempo todo. Vão aonde? O que querem da própria existência nisso? Onde acham que vão parar? Contra o que entendem será que vão se defrontar? Porque aquele que anseia pelo terror, o terror encontra. Aquele que anseia pela luta, a luta vai encontrar. Aquele que quer viver pelo suor do trabalho, então vai encontrar suor e trabalho. Pouco vejo naqueles que buscam entrega, devotamento e que dizem Deus que resolva, porque eu não dou conta sozinho. Poucos. E nisso disse que estão sempre querendo tomar o lugar de Deus. Não dão conta do mínimo dentro de si mesmos e acham que vão resolver o problema do mundo, do universo, do existir. E é nisso, moço, que está ficando chato. Porque é tão simples, é tão óbvio. Já foi dito ali. O que é um ser elevado? É aquele que é feliz. Não é aquele que sabe, não é aquele que faz, não é aquele que acontece. É só aquele que é feliz. E o que é ser feliz? Bem viver a vida que se coloca à sua frente. E o que é bem viver a vida que se coloca à sua frente? É ter pouco anseio ou nenhum, nada. Viver o que está sendo dado. O que está se apresentando. E é tão óbvio. É tão real. Que aí ficam no subterfúgio do maravilhoso, buscando qualquer coisa, mas não o que está sendo dado ali. No ímpeto e no anseio de grandeza, não dão conta do que é pequeno e ínfimo que está exatamente à sua frente. Na busca de entender o que é sagrado, na busca de compreender o que é Deus, não se questionam o que estão fazendo nesse momento. Parece, moço, que os motivos foram vendidos a troco de pseudo-relevância. Os valores foram trocados para que sejam vistos, porque buscam serem percebidos. E os fins, os propósitos, se perguntar para cada um de vocês, vocês não sabem dizer de modo geral. Nisto, o que me vem é dois entendimentos muito simples.
ou erramos na questão que são acéfalos, mas aí não haveria a exceção que afirma a regra. Então, esse entendimento parece que não está cabendo. O outro, O mundo tem pouca dor. e o terceiro, Lúcifer, não seria um erro do princípio? Não tem como ser, moço, porque alguns já fizeram. Se um já fez, todos conseguem. Mas quem fez veio já com a outra situação para vir para aqui Nas e mesmas, realizar, ou saiu daqui, brotou aqui? nas mesmas condições. Foi trazido e colocado nas mesmas condições que qualquer outro. E conseguiu. Se um conseguiu, e não foi só uma, se um conseguiu, porque foi dado exatamente o mesmo, é só que no seu conjunto de escolhas ele foi traçando sempre aquelas que se aproximavam, porque compreendia qual era o seu propósito, o seu motivo, então ele não escapava disso. Se resolveu. Então todos podem. Jesus, Também esse. que a régua está alta, né, Lúcia? Não, moço. Essa é a grande questão. Não está. É que, como eu disse, a tomada está sedutora demais pelo jeito. O choque está pequeno. Compreende, moço? O choque está muito pequeno. Ao ponto de dar a percepção de quem olha de fora que é gostoso. Mas, Lúcifer, na era da Idade Média, naquele terror todo que a gente tem notícia, Não era. brotou alguém daquilo? Porque senão não é o que você está dizendo também. Digo mais. Não era esse horror que você pensa que era. Se tiver nos filmes, Lúcifer. Bom, moço, se você vê, tomar como realidade o que tem nos filmes, aí então nós temos de rever toda a realidade. Não era daquele jeito, moço. Não era, né? Muito parecido com o que é hoje, só que as coisas aconteciam mais devagar, a difusão das informações era mais lenta, as coisas eram mais lentas, moço, mas em termos de motivos, valores, intenções, muito parecido. Não obstante, um grande diferencial daquele momento para esse, os seres tinham muito menos ganância. As ambições dos seres eram infinitamente menores e nisso conseguiam lidar melhor com a vida que recebiam. Hoje, diante do complexo e vasto sistema de informação que recebem, de modo geral, os seres estão extremamente gananciosos, têm absurdas ambições. Talvez essa ganância e ambição que você fala, ela está mais difundida. Porque o que a gente olha para o passado, esses poderosos foram gananciosos ao extremo também. Inescrupulosos ao extremo. Os de hoje continuam sendo, só que eles conseguem passar uma imagem bonitinha para vocês porque compram essa imagem. Não mudou nada. Os pregos, esse sim.
Eu sempre perguntei para você, o que faz virar essa chave? E você, pelo que você está falando aí, você acha não, né? Que você não vai achar. Você está dizendo que é dor. Parece que sim, moço. E onde percebo isso? Porque foi onde aqueles que fizeram adentraram num processo de dor tão grande para eles, né? Porque Uhum, uma coisa, uma dor grande para você e para outro pode ser ter outro quilão. sim. Mas chegaram no processo de dor deles que eles entenderam, largaram. Agora, podemos analisar a partir desse prisma, podemos analisar de outra forma, entender como gostam de lutar pelo seu sofrimento. Mas acreditam que estão lutando pela felicidade, Lúcio. Abraçam o sofrimento Perfeito. É pensando isso. estar correndo para a felicidade. Você compreendeu, é exatamente isso. Os valores estão deturpados. Por isso que continuam colocando o dedo na tomada, achando que esse é o certo. São os valores, moço. Tem uma figura aqui, Lúcifer, que acho que retrata bem esse momento que a gente está aqui conversando. Primeiro, tem um ser, um homenzinho lá, numa cela, trancafiado. Uhum, Aí, na outra figura, ele com a picareta, quebrando um buraco, fazendo uma espécie de janela. Aí uhum. que a gente olha e diz, ele vai fugir. Aí na outra figurinha está o camarada deitado, com o ar-condicionado instalado lá no buraco. Ou seja, não quer liberdade, quer uma prisão mais Uma confortável. gaiola de ouro. Exatamente isso, moço. E é a isso que o mundo está propondo e é isso que vocês estão bebendo. O mundo está propondo uma gaiola de ouro e vocês estão pegando isso como se fosse o céu na terra. E essa E vou gaiola de dizer, ouro, eu vou dizer aonde isso dentro do seu sistema religioso começou. Começou no Espiritismo, quando quiseram colocar tecnologia, avanço científico junto do que é sagrado. Avanço científico é proposta humana para levar à prova. E quiseram colocar como se avanço científico fosse a união do sagrado com aquilo que é material. Quando não, é só mais um engodo. E abraçam esse engodo como se fosse a última das verdades. mas é assim com tudo, Lúcio. Uhum. Tudo que se traz para cá se distorce. Não, moço. E não está sendo diferente com Não, essa proposta sua, não. não se distorce. São os valores que cada um tem. Mas, São Lúcio, seduzidos. É se a posto à gente tem as mesa. coleiras psíquicas, Hum, cada coleira. um com a sua, Hum, se a gente vê o mundo, interpreta o mundo hum, através dessas coleiras, hum, dessas peias, uhum. como que esse ser vai... Moço, o seu filho está em casa agora? Não, está no trabalho. Por que você não pega as coisas dele tudo e joga para fora da janela? Por Não que você não faz isso entendi. agora? Não entendi. Ética, moral, propósito, motivo. É isso que se prostituiu. Intenção. É isso que se prostituiu, moço. Não são as coisas do mundo que mudaram. É que se prostituíram elas.
É só isso. E todo esse discurso, que eu levanto nesse momento, tem propósito de buscar que se questionem. De que isso que está sendo dito aqui repercuta e levem isso a quem quiser, que se questionem, que digam que eu estou errado e que me tragam argumentos fortes dizendo que eu estou errado. Porque tudo que eu gostaria mesmo é de conseguir perceber o meu equívoco. Eu observo, Lúcifer, nos meus irmãos, e tenho muito receio dessa minha observação, porque inserido que estou, eu posso estar tão equivocado ou mais que eles próprios no que eu observo neles. Muito bem, mas você levanta a dúvida sobre você. Não levanta? Ótimo. O tempo todo. Pelo menos você não dita que tem certeza que está certo. Pelo menos isso. Você levanta a Quando eu dúvida. falo da minha coleira psíquica, é exatamente isso. Eu não sei. Eu não Muito sei como é que eu estou agindo, porque eu não sei aonde eu estou sendo controlado, aonde que eu estou sendo manipulado, ou tendo percepções distorcidas e achando que aquilo é uma realidade. O que você busca para você, moço? Eu não estou buscando mais nada, Lúcia. Hoje eu tive nessa reflexão aqui, hoje, o dia inteiro. Eu não estou buscando mais nada. Por que Eu já estava para te pedir para me dar o merecimento. Não tem. Por que você está vivo então, moço? Porque eu não tenho merecimento. Você acabou de dizer. E o que te faz querer levantar da cama todo dia, então? Necessidades, algumas delas ainda para serem satisfeitas. E esse trabalho também tem feito isso. Preenche. Existe algum propósito, então? Existe algum propósito? Não sei se é propósito ou se é falta do que fazer, viu? Serve também, moço. Vou ser muito sincero. Mas eu preciso ser honesto comigo. E com você, ótimo. então... Se você quiser, podemos conseguir para você um rapaz alto, jovem, viril, para você ter o que fazer. Nenhuma mulher alta, esguia, desformada, isso me daria o que fazer, Lúcio. Não merece, moço. Mas nem isso, se tivesse merecimento, Lúcio. A minha situação tá passando por aí já. Essa vida tá... Lúcio, eu ando pela rua, eu vejo que isso que a gente faz não chega a ninguém. A gente ouve, a gente vê os pensadores. Hoje mesmo eu tive debruçado aí, olhando o Spinoza. E os camaradas... Meu Deus! O sistema humano montado é muito duro de se romper. Não é, moço. É que tá, não é. Mas é que o rompimento ele não se dá em larga escala, ele se dá em cada um. Não tem como romper esse sistema como se fosse uma onda que a tudo avassalaria. É de um em um. Você fala em acabar com as religiões. Uhum. Falo mesmo. De um em um. Vai acontecer. De encarnação em encarnação, moço. De encarnação em encarnação. E não é nessa que você vai ver, mas na próxima, você já vai vir para um mundo totalmente diferente do que você vê hoje. Porque aqueles que você já plantou aquilo, a gente vê aí o Nietzsche, vê o Spinoza, o Sócrates, todos, o próprio Jesus, todos eles foram calados, ceifados,
não tiveram a menor chance. E o pior, Lúcifer, é que a coisa é tão escancarada e ninguém consegue questionar. A coisa é tão fácil de olhar para esse sistema que está aí. Ele foi mal montado. Ele foi imposto com muita força e arrogância. No que ele se Se não sustenta? tiver, qualquer um podia olhar e dizer por que fazem tudo isso para sustentar. Tem No alguma que, coisa errada. no que esse sistema se sustenta? Na força Não, e moço. na hipocrisia de quem o segue. Porque, de modo geral, todos inseridos ali buscam o topo da pirâmide. Então eles não querem acabar com o sistema. Eles querem uns vencer os outros. Intenção, moço. Esse sistema só se mantém porque a intenção é essa. Senão ele rui. Sim. Porque ele não sustenta. Mas Sustenta vocês que estão aqui funcionam assim. e vai deixar de funcionar. Paulatinamente, esses que já estão começando a vir, já não estão mais aderindo a ele de maneira tão fácil. Calma. Você vai ver na próxima encarnação. E nós vamos ter conversas assim. Você vai ter que Onde fazer você vai uma dizer para mim, lavagem cerebral aqui nessa caneta. você Porque vai se dizer para tiver- mim, moço, Se eu como tiver naquele ano é esse agora, moço? direito de expressar Você vai a dizer minha para mim como em consciência, 2026 eram selvagens. Olha a selvageria que mostra nos filmes. se eu tiver algum direito de manifestar a consciência que eu tenho, que eu estou construindo hoje, Uhum. você vai perder um trabalhador. Interessante, moço, é que direito vai ter. Será que vai ter vontade? Mas como que eu vou voltar para algo que eu não tenho interesse aqui, Lúcio? E nada. Ou Não, só não você tenho acha interesse que em não tem filho, interesse? não tenho interesse em nada. Interessante, moço. Teve um idiota por aí que disse que quando do retorno ser a percepção do espírito, a lógica se inverte, É, inclusive os interesses. mas enquanto não inverte, como é que eu vou encontrar essa inversão em mim? Não existe isso. Então aproveite bem a vida que você tem. Porque não vai conseguir sair dela quando você quer também. Tá tudo bem, então. Vamos tocando aí. Vamos tocando. Não Então, vai dar onde dá. até de modo geral, ainda vai fazer parte, vai seguir no influxo que a alavancagem do rio leva. Mas que siga compreendendo o que está acontecendo, pelo menos. Eu estou tentando. Porque quando se reunirem esses que começam a compreender e começarem a fazer algum tipo de barulho, não barulho na questão de levantar seguidores, mas barulho no sentido de simplesmente olhar e dizer, eu não busco pertencer a isso dessa forma. Eles vão ser notados, moço. Não porque são grandes, mas porque bem vivem. E vão colocar pulgas atrás de orelhas para que outros levantem essa mesma questão. Que vida eu tenho? Ao que eu estou me dedicando? O que eu estou fazendo? Eu não tenho mais esperança. Não, você é normal, moço. Você é um... Como dizem quem é... Não, um pouco pior que isso.
Esses que são trágicos, você é trágico, né? Dramático, isso, é. Você é dramático, trágico. No final, moço, essa tragicidade que você coloca é que você quer alguém que apague a sua cabeça. Preferência que seja, como você colocou, fêmea, alta, vistosa, né? Isso você acha que me manipula. Você acha que eu estou fazendo isso? Então né? Deve ser a minha, moço, a minha então. coleira psíquica que está me dando uma volta. Muito bem. Muito bem. E vamos falar sobre o que hoje, então, moço? Eu não sei se vale mais a pena. Talvez eu não Ferreira. Talvez eu precise respeitar os ouvidos dos meus irmãos. Muito bem, moço. Mas interessante por que desse discurso nesse momento? Para já começarmos a enviesar esse trabalho, essa proposta para isso. Compreende? Regeneração é isso que se destina. Que os seres realmente tenham a oportunidade de se regenerar. Aqueles que não querem só vão sair do planeta e vão voltar a recomeçar toda uma caminhada. Não tem problema. Está dentro do jogo. Mas aqueles que querem comecem a ter oportunidade. Só me diz uma coisa. O Spinoza teve um contato real com os manuscritos de Maria de Magdala? Teve. Tá bom. Eu não vou adiante, não. Talvez não seja o momento. Eu já falei um pouco disso sem essas bases com você, porque não por acaso vocês me colocaram dentro de uma ordem ocultista essênia. Aí você me fala quando é o momento de trazer isso. Podemos fazer uma conversa, moço, mais particular, onde vamos poder discutir amplamente tudo isso, onde você vai descobrir que os essênios, em verdade, foram buscar muito no Egito daquilo e outra parte tanto no que você vai chamar de Babilônia, e fizeram um composto desses conhecimentos, filtraram para que fosse palatável esse entendimento exotérico para o seu tempo e para aqueles que eram seus convívares. E nada desmerece, apenas a compreensão. É porque eu pensei que talvez esse ruir das religiões começasse por essas verdades, e é que elas são, né? Isso iria trazer só conflito. O ruir da religião, moço, é um simples entendimento, muito simples, de que você não precisa de intermediário para alcançar o sagrado. Você já é sagrado. Mas isso já foi dito, redito, repisado. Tantas quantas forem necessárias às vezes, até que perceba-se o óbvio. E por isso que o óbvio continua e precisa ser dito. Mas o que sustenta e deu corpo a tudo isso, e quando você fala do Chorão, eu acho que ele também tem consciência. Por isso que chora até hoje, moço. Ele se culpa. Pois. Ele se culpa e muito, ainda. Porque ele fundou tudo isso, ele deu as bases para tudo isso. Claro que não foi para isso, mas foi o que serviu. A intenção dele era outra,
Não obstante, ele só não compreendeu, e isso também tem propósito, tanto que assim sucedeu, que os valores daqueles que vinham depois não eram os mesmos que os dele. E nisso ele criou um compêndio de percepções ilusórias do que aconteceu. Mas ele tem que entender que a gente aqui não tem onisciência, onipresença. Então, o que a gente faz, Boa vontade só, fez, moço. deu. Só boa vontade. Verdade, sinceridade, gratidão, harmonia e boa vontade. Se conseguir entregar isso, moço, está tudo resolvido. Mas dizem que o inferno está cheio de gente de boa vontade. E é para lá que a gente vai mesmo, né? Você está querendo ir conhecer esse lugar e ver se é assim mesmo? Não, tá cheio de gente bem intencionada, moço. É diferente. Gente que se diz bem intencionada no propósito de levar vantagem, de tomar a frente, do eu primeiro, de determinar como tudo tem de ser, de tomar o lugar de Deus, onde sabe como tudo deve ser e tem que ser de determinada maneira, porque senão não pode ser. Mas são cegos, Lúcia. São cegos. São Muito bem. cegos. Em algum E olha que momento vão abrir. a gente vê isso aqui, onde você está colocando, trazendo, abrindo os olhos. É exatamente isso. São cegos, completamente cegos. Mas a proposta é justamente essa, cada um no seu tempo. É assim mesmo. Por isso que se lida com a eternidade. Além disso, o que mais tem para fazer? Me diz você. O que mais você acha que tem que fazer no universo? Eu já lhe moço, disse. vamos fazer uma coisa. Não mais nada. Vou propor um exercício para você. Sai agora da sua casa, sente na calçada com o pé na rua e fique ali. Vamos ver quantas semanas você consegue ficar ali sentado parado. Sem se mexer. Fique ali fazendo esse exercício. Depois me diga quantas semanas você conseguiu ficar ali. Não, sem se mexer, não, eu sei que não funciona. Mas eu estou para sair da casa, eu estou para dar uma, como falam aqui, para dar um rolê sozinho. Só vou ter compromisso com esse trabalho seu, nos dias e nos horários. E Exatamente. satisfazer algumas poucas necessidades. Muito bem, moço. Logo, logo vamos arranjar mais problema para você. O que mais? Vamos chamar o pessoal.